Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 51. Meu nome é Rafael Henriques e esse é o podcast O Pai Old School. Hoje nós vamos falar como fortalecer a vontade nas crianças, né, ou a vontade das crianças. Eu fiz uma pequena sequência de stories uns dias atrás, falando sobre a questão do livro, né, A Educação da Vontade, do Jules Payot. Eu imagino que seja isso. Se não for assim a pronúncia, o importante é ter saúde, né? Parece que é francês o rapaz. E é muito importante que a gente entenda esse conceito, porque, primeiro de tudo, a vontade, o que quer dizer vontade? O que é a vontade? Vontade é aquela coisa que te dá na cabeça, né? Te dá vontade de fazer tal coisa, te dá vontade de ir para lá, ir para cá, fazer isso, fazer aquilo e tal. Geralmente a nossa inclinação natural é para fazer coisas que não tem lá tanta elevação, tanta edificação interna, né? São coisas geralmente que dão vontade, são as coisas gostosinhas, né? São as coisas boas e agradáveis. Só que se você já é um adulto há um tempo, você vai entender que se você procura fazer só o que é gostosinho, a sua vida provavelmente vai ser um inferno, né? Você provavelmente vai ser bastante doente, você vai ter um monte de problema, você não vai conseguir se relacionar, casar, ter filho, seu filho vai ser um inferno também. Então, é um problema, né? Quando você só tem vontade de fazer as coisas gostosinhas. E aí que funciona a questão de educar a vontade, né? Ou fortalecer a vontade. Por quê? Porque quando você precisa fazer as coisas que são sua obrigação, muito provavelmente elas não são gostosas, né? Trabalhar não é gostoso. É por isso que alguém te paga para isso, né? Cuidar de filho, levar a sério o filho não é gostoso. É por isso que é difícil, né? E se a gente faz igual o nosso amigo lá, o Eros Prado, faz o que dá, né? A gente sabe aonde que isso vai dar. Então, assim, qual que é a ideia aqui? A ideia é dar uma geral sobre a questão da vontade, né? E aí, no final, algumas dicas práticas para a gente conseguir tirar isso do papel, né? Porque, no final de contas, a gente precisa fazer as coisas realmente na prática. Então, assim, vamos começar pelo cenário. A gente sabe qual é o cenário de hoje em dia, né? Se você tem uma inclinação, né, político-ideológica um pouco mais à direita, você entende do que eu estou falando. A nossa cultura, ela é 24 horas por dia bombardeada na cabeça, né, da gente, das crianças, de quem quer que seja, por todos os lados, contra fazer aquilo que é bom, aquilo que é o belo, aquilo que é o justo. E nós estamos realmente imersos em porcaria, né, o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado nessa exposição toda. E isso, com o tempo, se forem coisas muito gostosas, por exemplo, a questão de tela, né? Tela é muito gostosinho botar a criança lá, ela fica paradinha, fica quieta, dá sossego e tal. E isso vai prejudicando muitas coisas, vai prejudicando a autonomia da criança, porque ela não se desenvolve, ela não consegue se desenvolver de fato mesmo, cognitivamente, fisicamente, né? A questão motora. E ela gosta, né? Ela vai pedir, ela gosta, ela vai querer ficar, ela vai fazer de tudo. Por quê? Porque é gostosinho. E a criança, ela não tem esse discernimento, né? A criança ela vai fazer o que ela tá a fim de fazer. Não adianta você querer botar na criança uma carga de atividades que ela não acha legal, que ela não acha gostoso. A criança, basicamente, é porque o trabalho dela também é brincar, né? É se desenvolver, é correr, é pular, é subir nas coisas. Esse é o trabalho da criança. É assim que ela chega à sua plena capacidade, né, de desenvolvimento. É diferente do adulto. Então ela vai tendo autonomia, vai se amadurecendo. E aí, se você não educa a vontade dela para ela, aos poucos, né, conforme ela vai envelhecendo, para ela fazer o que precisa ser feito, as coisas começam a ficar muito, muito difíceis, né? Por quê? Porque assim, se ela não tem a vontade fortalecida, a vontade para as coisas mais altas, né, mais belas, mais justas, mais no sentido de fazer o certo mesmo, eu tenho que fazer tal coisa, então eu pego e faço, né?
Se elas não conseguem desenvolver isso já desde muito cedo, quando adultas, vão passar uma série de problemas. Uma série de problemas que vão envolver todos os campos da vida, igual eu já falei aqui. Então, qual que é a resposta óbvia para que a gente consiga desenvolver a vontade da criança da forma correta? A resposta óbvia para isso é sanear o ambiente em volta dela. Você vai controlar, literalmente, tudo ao que a sua criança está exposta. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o autocontrole, tanto para criança quanto para adulto, isso é verdade. O autocontrole, a força de vontade, é daí que vem a expressão força de vontade, né? Quando a sua vontade é forte, quando você fortalece a sua vontade. O autocontrole e a força de vontade, eles são uma espécie de músculo, né? Eles precisam ser treinados, elas funcionam como um músculo. Se você não faz absolutamente nenhuma atividade física com o seu corpo, aquilo vai atrofiando, aquilo vai ficando mole, vai ficando flácido, vai perdendo a função. O nosso corpo não foi feito para ficar parado tomando sorvete na frente da TV, né? Ele foi feito para a gente conseguir desempenhar funções na selva, né, que a gente tinha há um tempo atrás. Então, o autocontrole e a força de vontade, eles funcionam mais ou menos desse mesmo jeito. E é muito importante que você entenda isso e já passe isso para o seu filho desde cedo, porque senão ele não é que não vai conseguir, mas ele vai ter muito mais dificuldade mais para frente. E aí tem um ponto chave que precisa ser usado na hora de desenvolver isso na criança, que é a paciência, né? Exercitar a paciência dela. Porque algumas coisas realmente levam tempo. E a criança ela tem que ter paciência, não só com as coisas do dia a dia, mas na hora de lidar com coleguinhas, com tudo, né? Imagina o seguinte, uma criança que chega para você e fala assim, eu quero um bolo. Aí você fala assim, não tá na hora de bolo, a gente vai almoçar agora, a gente come bolo no café da tarde. Mas eu quero bolo, e grita, esperneira. O que está acontecendo ali? Ela não tem paciência para esperar. Ela quer o bolo na hora que ela quer. E aí, se ela não tiver aquilo que ela quer, ela vai espernear, ela vai entrar em colapso emocional. É o que a gente chama de birra, né? A birra, o que é a birra? É um colapso emocional, é um desespero. Alguns autores chamam de desespero, né? A Montessori chama a birra de desespero infantil. Ela entra realmente em desespero, porque ela não está atingindo o objetivo que ela quer na hora que ela quer. E aí, ela vai fazer isso aos poucos, né, ao longo da criação. Se ela vê que isso funciona, isso vai ser aumentado, né? Ela vai começar a fazer mais birra, porque é óbvio, ela vai... É o mesmo raciocínio do ratinho. Tem um tipo de experimento que você faz para ver a questão de quanto tempo o ratinho vicia em determinada droga, né? E aí você bota um mecanismo no cérebro, eu não sei como é que funciona isso na prática, tá? Eu já li isso na época de faculdade, eu lembro desse estudo. Você bota a substância, né? Uma espécie de injeção, assim, que vai lá no cérebro dele, e aí ele aperta um botão, ele aprende isso, que se ele apertar o botão, ele tem um momento de prazer ali com aquela droga. Pode ser um calmante, alguma coisa assim. E aí ele aperta o botão e vai a ondinha de prazer nele. E ele descobre isso. Então ele começa a apertar tanto, que ele morre de tanta substância. Ele não sabe controlar e fala assim, não, agora tá bom, vou guardar para mais tarde e não vou morrer. Ele não sabe fazer isso. Quando você beneficia a birra da criança, o colapso mental dela, ela vai começar a fazer isso o tempo todo, porque é como se fosse o ratinho apertando o botão. Se funciona, se é legal, se eu alcanço o meu objetivo, por que eu não vou usar? Lógico que vai usar. E aí, se ninguém bota o limite nessa criança, ela vai ficar assim. E, basicamente, isso é por conta de falta de paciência. Quando a criança fala assim, eu quero tal brinquedo, e você fala que não, e ela começa a fazer isso também, fazer birra, chorar e tal, é falta de paciência. Porque podia muito bem falar assim, não, no Natal eu compro, no seu aniversário eu compro, daqui a, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E ela não exercitou a paciência, ela não sabe o que é isso, então ela vai querer na hora. Então, toda criança que tem tudo que ela quer, na hora que ela quer, e do jeito que ela quer, na prática, o que ela está fazendo o que os pais estão fazendo com ela é tornar ela uma pessoa fraca, com a vontade fraca, porque ela não tem resistência, ela não tem paciência,
ela não tem autocontrole e a força da vontade dela não foi exercitada. Uma vez que não é exercitada a força da vontade, ela atrofia. E aí a frustração é muito grande, sempre, porque a vida ela é totalmente contingente. Você não consegue tudo que você quer a hora que você quer. Invariavelmente ela vai estar traumatizada ou sofrendo com alguma coisa, alguma crise de falta de alguma coisa. E a culpa é do pai. Por quê? Porque ele educou a vontade dela de uma forma errada. Então, deixa eu passar aqui 3 passos simples para educar a vontade, né, para reforçar a vontade da criança, ou melhor, para fortalecer a vontade da criança, que vão ajudar muito nisso, né? O primeiro de tudo é cortar totalmente redes sociais, jogos e eletrônicos em geral. Isso é importante por causa do mecanismo de ativação mental que essas coisas causam nas crianças, né? É uma dose de dopamina muito forte. Dopamina é um hormônio que ele vem, nesse caso especificamente, ele vem por conta da expectativa do que vai acontecer logo depois. A criança ela fica presa no negócio de querer sempre saber o que vem depois, saber o que vem depois, saber o que vem depois. É assim que funciona o feed, né? Você vai, passa e vem o próximo, passa e vem o próximo, passa e vem o próximo. Você nem tá vendo o que você tá vendo ali. Você nem tá reparando o que você tá vendo. Você quer ver o próximo, quer ver o próximo. Esses rios, né, que o pessoal fica em sequência, fica parecendo aqueles ratinhos de laboratório mesmo, né? Tá preso ali porque quer sempre saber o que vem depois. Rede social é um problema nisso. Os jogos são assim também, por conta de passar de fase e tudo mais, né? E eletrônicos em geral vão acabar deixando a criança mais agitada também por conta desse mesmo mecanismo. Então, para essa criança que está acostumada a ter essas doses de dopamina sempre que ela quer e sempre cada vez mais, né? Porque precisa sempre ir aumentando para conseguir o mesmo prazer, vai ser muito difícil para essa criança postergar os prazeres que ela quer da vida, né? As coisas que ela quer. O brinquedo, ou a comida. Vai ser muito difícil você colocar a rotina para essa criança, porque ela nunca vai estar disposta a esperar, né? Fazer coisas que precisa fazer. Ah, eu tenho que tomar banho agora. Não, mas eu quero jogar videogame. Mas tem que tomar banho, mas eu quero videogame. Mas aí você pega a criança à força, porque geralmente a gente é mais forte que a criança, a gente consegue pegar ela. Pega a criança e aí ela entra em colapso. Então isso aí vai ser rotineiro, vai ser recorrente e a culpa geralmente é do pai e da mãe porque não deram, não fortaleceram a vontade da criança e os eletrônicos, tablet, jogos, redes sociais, essas coisas, elas impedem que a criança consiga organizar as ideias e ter o sentimento de entender que aquela hora tem que fazer tal coisa. Isso é muito ruim. A segunda coisa que é muito prático que você pode fazer para seus filhos é a leitura, né? O hábito de leitura, ele é automaticamente, né, assim, o oposto da questão da rede social, da tela. Por quê? Você tem um livrinho ali, pode ser até que tenha gravura, mas aquela gravura não mexe, né? Aquela gravura, ela não está soltando raio, ela não está instigando a criança com estímulos em excesso. E mais, né? Ela meio que não tem como a criança não instigar a própria imaginação lendo um livrinho, mesmo que ele seja, né, já ilustrado. Porque você pode começar a instigar isso nela através de coisas que não estão ali. Então você começa, inclusive, a povoar o imaginário dessa criança com coisas que vão deixar o imaginário dela mais dilatado. Ela vai ter mais possibilidades de imaginação dentro daquele contexto. Então a leitura, ela, além de exercitar a paciência, né, que você vai lendo para a criança no ritmo calmo, geralmente antes de dormir, aquela criança ela vai se envolvendo com a história, com o tempo ela vai ter interesse em ler também. Então isso tudo vai criando um ambiente muito mais propício para a questão da vontade estar fortalecida, porque ela vai querer chegar no final do livro. Ela vai querer se esforçar mesmo que ela esteja cansada, mesmo que ela esteja, né? Eu lembro quando lançou Harry Potter, tinha na época do Orkut, né? Eu já era mais adolescente, não era criança, mas eu lembro que no Orkut tinha uns grupos de discussão de todas as teorias que estavam acontecendo e tal.
muita coisa que ia saindo de spoiler, né? Não era igual hoje. Hoje em dia a coisa é mais rápida. Antigamente era rápido, né? Não era uma coisa assim, vai demorar 15 anos pra gente descobrir. Não era assim, mas era bem mais lento do que hoje. E os grupos de Orkut ferviam, né? Com negócio de teorias e não sei o quê. Quando saiu o último livro, eu lembro direitinho da sensação. Eu peguei para ler, era tipo, sei lá, meio-dia, 1 hora da tarde. Eu fui terminar, assim, eu terminei no outro dia, mas eu lembro de eu indo assim até meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, e eu puto, completamente puto, porque eu precisava dormir, porque eu acho que eu tinha aula no outro dia cedo. Eu já morava sozinho, né? Eu já estava fazendo faculdade no sétimo, né? No sétimo livro. E aí cara, eu preciso dormir, mas eu queria saber, eu queria entender, eu queria. E todas as vezes que. A Rowling, ela é muito boa para isso, né? A autora. Ela ia descrevendo cenas que na hora que você percebe, cara, parece que você tá ali do lado, parece que você tá dentro da situação, parece que você tá ali, a coisa tá acontecendo à sua volta. E você começa a ter um imaginário mais expandido. Você começa a conseguir imaginar coisas de forma diferente. Isso tudo depois, até no mercado de trabalho, com a questão de criatividade para resolver problemas, isso pode ajudar também. Então você povoa o imaginário da criança com coisas boas, você atiça ela, né, a curiosidade, a instigar a questão da imaginação com sensações e tal, e você exercita a paciência dela para ela ter que ler até chegar ao final, né? Então, o hábito de leitura é muito bom para fortalecer a vontade. E a terceira coisa é você adiar gratificações sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo. Tipo, você poderia resolver um negócio agora. Você podia simplesmente pegar e dar uma coisa para a criança que ela está pedindo. Mas faz esperar um pouquinho. Faz esperar, explica. Explica assim, olha, agora... Explica um motivo qualquer. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é muito, muito clássico aqui em casa. Aqui em casa a gente tem aquele robozinho redondinho que fica limpando o chão. Eu acho que vocês já ouviram falar disso. O Rafa é completamente fissurado naquele bobozinho. Ele acorda já pensando, bobozinho, bobozinho, bobozinho. E sai correndo pela casa para achar o bobozinho. Desde a hora que ele acorda até antes de dormir, ele fica fissurado. Só que aquele robozinho, ele acaba a bateria, né? E aí, geralmente, quando acaba no meio do dia, a gente põe para carregar, eu faço questão de deixar exposto para ele. Deixar aqui na frente dele o robozinho carregando. E aí ele fica, robozinho, quer robozinho, quer robozinho, aí eu abaixo, filho. O robozinho está descansando, ele precisa descansar, porque ele está muito cansado. Ele também brincou muito, igual você hoje. Você não estava dormindo agora? Geralmente ele dorme, né, por volta de 10h30, 11 horas, ele dá um cochilo de umas 3 horas mais ou menos. Você não estava dormindo? Você dormiu agora o robozinho precisa dormir mais um pouco. Às vezes até dava para pegar o robozinho, porque já deu um pouco de carga, daria para deixar ele brincar. Mas o problema é que isso não ia ensinar nada para ele. Ele precisa entender que para ele ter certos prazeres na vida, certas satisfações, certos prêmios, ele geralmente vai precisar esperar um tempo, ele vai precisar entender certas coisas. E assim, é óbvio que nas primeiras vezes ele ficou meio assim e tal, ameaçou chorar, não sei o quê, mas aí você se mantém firme, você pega ele, distrai com outra coisa, você mesmo brinca com ele, que é uma coisa que criança geralmente quer, né, que o pai fica brincando e tal. Hoje em dia é mais tranquilo. Por quê? Porque ele está acostumado a adiar gratificações. Eu podia pegar o robozinho e simplesmente entregar para ele, ia brincar mais um pouquinho, depois ia acabar de novo, eu boto para carregar. Mas eu faço de tudo para tentar instigar ele. Ou quando ele pede alguma coisa assim, tipo, quero biscoito, quero biscoito. Coito, né? Ele fala biscoito. E tá bom, o papai vai pegar, só um minutinho, o papai tá terminando o negócio. Às vezes eu nem tô ocupado, mas eu falo só um pouquinho, por favor. Tá, filho, o papai já vai lá. Mas aí depois tem que ir, né? Porque senão também fica se fazendo de bobo. Então, assim, é muito importante que a vontade da criança esteja fortalecida para que ela entenda que o mundo não gira em torno dela, que ela precisa fazer certas forças na vida para as coisas acontecerem e que as coisas não vão acontecer na hora que ela quer. Isso tudo é muito importante. Você vai criar uma pessoa com um caráter muito mais frutífero, né? Vai ser uma pessoa muito mais fácil de se relacionar, vai ser uma pessoa muito mais fácil de ter uma relação, um matrimônio bem sucedido, vai ser uma pessoa muito mais fácil de criar um filho, né? Vai ser mais bem sucedido criando um filho, porque ela está acostumada com esse tipo de coisa. E essas 3 coisas são muito importantes. Se você quiser começar a aplicar agora com seu filho, você já
consegue. Então esse episódio ficou bem grande. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí. Já compartilha isso aqui com os amigos, pessoal, manda para os pais, para os filhos, tudo que você conhece. Muito obrigado e até a próxima.